Olá, o tema da nossa aula de hoje é o recurso de apelação. Apelação é um recurso cabível contra a sentença. Talvez a maior complexidade não seja em definir o que é apelação, mas sim o que é sentença. No Código de 2015, que entrou em vigor em 2016, sentença passou a ser compreendido como ato judicial na qual o juiz decide com base nos artigos 485 e 487 do CPC, e além disso esse ato judicial tem que pôr fim à chamada fase cognitiva, fase de conhecimento do processo. Né? Então, as sentenças, para se caracterizarem, primeiramente tem que estar previsto nesses dois artigos que nós citamos, 485 e 487. O 485 vai fazer menção às sentenças terminativas, né, aquelas em que não há resolução do mérito, e o 487 seriam as sentenças de mérito, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor, seja na ação principal, na reconvenção e outras hipóteses. Além de estar ali definido, né, aquele ato judicial, para ser considerado como sentença e, portanto, ser combatível através de um recurso de apelação, ele tem que, além disso, encerrar a chamada fase cognitiva do processo, a fase de conhecimento do processo. Estando presentes essas duas características concomitantemente, ou seja, o ato estando previsto no 485 ou 487 e o ato encerrando a fase cognitiva, a gente pode chamar aquele ato processual judicial de uma sentença e, consequentemente, o recurso contra esse ato seria o recurso de apelação. A definição do legislador foi de uma felicidade extrema. Imagine uma seguinte situação, ou imagine uma seguinte decisão. Aquela decisão em que o juiz julga procedente ou improcedente a chamada parcela incontroversa do pedido. Ou aquela decisão em que o juiz julga procedente ou improcedente a parcela suficientemente instruída sobre o aspecto probatório do pedido. Ora, o processo vai prosseguir para que se analise a parcela controvertida do pedido ou para que se analise a parcela do pedido que não está suficientemente instruída, que depende de provas. E contra essa decisão, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque ela não é sentença, porque ela não encerra a fase cognitiva do processo. A fase cognitiva continua na primeira instância para se analisar aquela parcela do pedido, ou que ainda é controvérsia, ou que ainda depende de provas. E essa definição do legislador ela foi de uma felicidade extrema. Por quê? Porque se não fosse dessa forma, aquela decisão seria compreendida à luz da sistemática anterior como uma sentença e seria combatida através do recurso de apelação. O que, sob o ponto de vista da logística processual, é horrível. Por quê? Porque a apelação, ou na apelação, os autos sobem para a segunda instância. Você não tem como tramitar o procedimento na primeira instância para análise da parcela controvertida do pedido ou para análise da parcela do pedido que não está suficientemente instruída. Portanto, o conceito do legislador ele foi de uma felicidade, de uma objetividade prática extrema, extremamente adequado, acurado o novo conceito de sentença trazido pelo legislador, e a apelação, que é o nosso objeto de estudo aqui, é o recurso cabível contra a sentença. Processamento da apelação, nós vamos abordar agora. A apelação ela é endereçada ao juiz de primeira instância, ao juiz que prolatou a sentença. Agora, esse endereçamento ao juiz de primeira instância ele não serve para nada. Por quê? Porque na sistemática do CPC anterior, esse juiz de primeira instância ainda fazia um juízo de admissibilidade da apelação interposta. Mas na sistemática do CPC que entrou em vigor em 2016, esse juízo de admissibilidade ele é privativo do tribunal adquém, daquele órgão que julga o recurso de apelação. Então, se endereça para o juiz de primeira instância, mas por um motivo, né, talvez até, né, que poderia ser, que não pode ser compreendido facilmente. Então nós temos na peça recursal um endereçamento para o juízo de primeira instância, que não faz absolutamente nada ali, né? Nós temos a qualificação do recorrente e do recorrido, isso é um requisito da peça recursal de apelação. Nós vamos ter que ter a exposição do fato e do direito, as razões de fato e de direito, né, que motivam aquele pedido de reforma ou de invalidação da decisão, e nós vamos ter aqui exposta na peça recursal a pretensão recursal, ou seja, aquele pedido, seja de invalidação, seja de reforma da decisão recorrida. Bom, interposta a apelação, o prazo para contrarrazões é de 15 dias, mas os autos serão antes mesmo das contrarrazões conclusos ao relator. E aí vem um ponto crucial, ou seja, a maior dificuldade em se compreender o processamento do recurso de apelação por parte do aluno está voltada à compreensão das atribuições, daquilo que eu chamo de trabalhos do relator. Então, o relator do recurso de apelação, isso é muito semelhante também no recurso de agravo de instrumento, ele tem basicamente 6 trabalhos.
né? Lembra lá dos trabalhos de Hércules, né? São 12, né? Divide por 2, são os 6 trabalhos do relator de um recurso de apelação. Desses 6 trabalhos, 3 estão ligados à possibilidade de julgamento isolado do recurso de apelação, ou seja, o relator julga sozinho, sem os demais integrantes da turma ou da Câmara, aquele recurso de apelação, nessas 3 hipóteses que nós vamos comentar aqui. Um está ligado à possibilidade de concessão do chamado efeito suspensivo. Outro trabalho, outra atribuição do relator vai estar ligado à possibilidade de concessão daquilo que eu chamo, que a doutrina também chama, né, de efeito ativo. E o último trabalho do relator, e o mais óbvio deles, e talvez o principal, seria o de elaborar o voto, né? Então é basicamente isso, não é pouca coisa, nós vamos detalhar agora para vocês, mas é basicamente isso o que faz um relator em um recurso de apelação, né? Bom, possibilidade de julgamento isolado do recurso de apelação pelo relator. Ele pode não conhecer do recurso sozinho, ou seja, sem consultar os demais integrantes daquela turma ou Câmara, quando ele for inadmissível, quando ele estiver prejudicado ou quando ele não atacar os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina critica a redação desse dispositivo, se não me engano vai estar lá no 932 do Código de Processo Civil, porque diz o seguinte: olha, recurso prejudicado é aquele recurso em que o recorrente não tem interesse recursal. Interesse recursal é pressuposto de admissibilidade. Então, recurso prejudicado também é recurso inadmissível. Bastava dizer recurso inadmissível. E a mesma coisa a doutrina diz quanto ao recurso em que não se ataca os fundamentos da decisão recorrida. Porque se o recurso não ataca os fundamentos da decisão recorrida, ele não atende um pressuposto de admissibilidade recursal, que é o da regularidade formal. Então ele também é um recurso inadmissível. Ou seja, o legislador talvez tenha usado, nesse ponto aqui, palavras em excesso, palavras desnecessárias. Bom, mas o relator também pode julgar isoladamente o recurso para negar provimento, ou seja, para julgá-lo improcedente no que diz respeito ao mérito. E ele vai poder fazer isso quando a pretensão do recorrente for contrária aos chamados precedentes. Quais precedentes seriam esses? Olha, quando a pretensão do recorrente for contrária à súmula do Supremo, súmula do STJ ou súmula do próprio tribunal, o relator pode cacetar o recorrente de uma vez. Ele vai lá e julga improcedente no mérito a pretensão do recorrente. Quando a pretensão do recorrente for contrária ao que foi decidido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência, também o relator vai poder julgar improcedente. E por fim, quando a pretensão do recorrente for contrário aos julgamentos repetitivos, né, incidente de resoluções de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal, recursos repetitivos, né, quando a pretensão do recorrente for contrária a recursos repetitivos perante o Supremo ou perante o STJ, também a teses configuradas em recursos repetitivos perante o Supremo ou perante o STJ, também o relator vai poder julgar improcedente de cara aquele recurso de apelação interposto, ou seja, sem nem mesmo consultar os demais integrantes da turma ou Câmara. É lógico que essa decisão do relator vai comportar o quê? Recurso de agravo interno, que está previsto no CPC atual. Mas, se não houver o agravo interno, vai valer a decisão isolada do relator para se julgar nessas hipóteses contrárias aos precedentes improcedente o recurso de apelação. E a gente pode dizer, como terceiro trabalho do relator aqui, em que ele julga isoladamente o recurso, o relator também pode dar provimento ao recurso de forma isolada. Agora, se ele for dar provimento ao recurso, é óbvio que ele tem que fazer o quê? Em atenção ao princípio do contraditório. Ele tem que ouvir o recorrente. Então, se ele está pensando em dar provimento ao recurso isoladamente, nas hipóteses previstas no CPC, ele primeiro abre vista para contrarrazões, o prazo é de 15 dias úteis, o prazo de contrarrazões, e depois das contrarrazões, aí sim ele pode dar provimento ao recurso de apelação, e os critérios para que ele dê provimento isoladamente são exatamente os mesmos para se negar provimento. Ou seja, se a pretensão do recorrente for contrária
ao que se decidiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, o relator nega o provimento. E se for favorável ao que já foi decidido em incidente de resolução de demandas repetitivas, o relator dá provimento. A mesma coisa na assunção de competência, ou seja, se a pretensão do recorrente estiver em consonância com o que já foi decidido em incidente de assunção de competência, o relator dá provimento isoladamente. A mesma coisa quando a pretensão do recorrente estiver de acordo com súmula do Supremo, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal, ou seja, nos mesmos casos em que ele pode negar provimento, quando a pretensão for contrária àqueles precedentes, ele vai poder dar provimento quando a pretensão for em consonância com aqueles precedentes. A única diferença é que para negar provimento ele faz de pronto. Tá? Agora, para dar provimento, ou seja, se ele vai atingir a esfera jurídica de direitos do recorrido, ele tem que antes abrir vista para contra-razões para que o recorrido se manifeste. Bom, então esses são os 3 primeiros trabalhos do relator. Quarto trabalho, conceder efeito suspensivo. O relator vai poder conceder efeito suspensivo sempre que houver a probabilidade de provimento daquele recurso. É quase que uma tutela, ou é exatamente uma tutela de evidência. Vejam que o legislador não falou aí em risco na demora, né, em risco de ineficácia da decisão que for proferida daqui a um certo tempo. Ele falou, ó, se houver uma probabilidade grande de provimento, o relator pode dar o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. Também o relator pode dar o efeito suspensivo quando houver um risco de dano. E aí nós já estamos falando de uma tutela não de evidência, mas de uma tutela de urgência. Se ele identificar uma certa possibilidade de dano e não conceder esse efeito suspensivo, o relator pode fazê-lo isoladamente. Efeito ativo. O que é esse chamado efeito ativo? Efeito ativo nada mais é do que a concessão de uma tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, em grau de recurso. Quais os requisitos para se deferir esse chamado efeito ativo aí pelo relator, para que o relator defira o efeito ativo? Os mesmos requisitos da tutela de urgência e da tutela de provisória da primeira instância, ou seja, não tem diferença nenhuma. Se demonstrou isso por ocasião da interposição do recurso, cabe ao relator conceder o chamado efeito ativo, ou seja, conceder a tutela provisória de urgência ou de evidência em grau de recurso antes do julgamento definitivo. E por último, talvez o trabalho mais óbvio, mais importante do relator é elaborar o voto e pedir dia para julgamento. No dia de julgamento vai haver a sessão de julgamento e vai ser elaborado um acordo conforme a decisão dos demais magistrados que integram aquela turma ou câmara. Muito obrigado pela atenção, é isso que a gente tinha para dizer para vocês hoje.